Nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Opa! Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza. Pois quando eu começasse a me sentir sozinha, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou vocês em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Nem se eu soubesse muitas palavras, nem que eu as transformasse em poesia, não diria tudo que há pra dizer. A inspiração de certo faltaria. Mas se algum dia me faltar o seu abraço, não será triste a saudade, pois sei que nos encontraremos no espaço. Meu amigo de verdade, você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Vocês vão estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Oh, 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 oh. Ah, ah, oh, 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 ah, ah, oh, Jesus alimenta em mim a vontade de crescer e mudar. Me inspira e me guia
me torne o cristão que eu sempre desejei ser. Depois de muito contra mim mesmo lutar, encontrei em ti um lugar para pousar e descansar minhas asas. E ele disse: siga-me, e eu me descubro melhor. E ele disse: siga-me, e eu me descubro cristão. E ele disse: siga-me, e eu me descubro melhor. E ele disse: siga-me, e eu me descubro cristão. E eu me descubro melhor. E eu me descubro melhor. Boa noite, amigos. Meu nome é Guilherme Mura, eu sou de Petrópolis, da UMEP, e hoje vou estar falando aqui para vocês. Primeiro quero agradecer o convite do Caminheiro de Jesus e o convite de tantos amigos queridos que eu tenho por lá. E é uma honra para mim estar falando aqui para vocês, tá trazendo um pouco do que toca o meu coração no momento. E eu acho que é por aí, né? A gente fala um pouquinho da nossa vivência, das nossas dificuldades, do que a gente passa, do que a gente aprende, para que a gente consiga partilhar e dividir sempre e se ajudando mutuamente, né? Hoje é sexta-feira, dia 19 de março, e eu vou falar para vocês do amar os inimigos, é o tema da exposição que eu vou fazer hoje, tá bom? Espero que vocês gostem e que estejam todos em segurança, principalmente. Esse ano de pandemia complicado, que a gente ainda está vivendo, mas vai passar. Como tudo passa, né? A fase boa, a fase ruim, a gente tem que entender que tudo passa, né? Tudo faz parte de um planejamento superior e a gente está aqui para representar, somos os atores principais. Bem, vamos lá, gente, sem enrolação. Vamos falar sobre amar os vossos inimigos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu busco uma reflexão que é o seguinte: quem são os próximos, né? Que eu estou tentando desenvolver aqui com vocês. Os próximos não são os nossos irmãos, nossos familiares, não são só eles, né? São mais ainda aqueles que a gente nunca viu, aqueles que nos tratam mal, os que precisam de ajuda, os que nos impõem um problema, os que nos caluniam, os que nos induzem ao erro. Isso é o que diz Emmanuel no livro Rumo Certo, tá? Vocês de vez em quando vão me ver olhando um pouquinho para cá, é porque eu tô com uma colinha aqui do meu lado para não deixar esquecer nada que seja importante para vocês. E aí, gente, para a gente se sentir próximo, né? Para a gente amar o próximo, a gente precisa se sentir próximo da pessoa. Parece redundante o que eu estou falando, mas é verdade. Quanto mais a gente consegue se sentir próximo, íntimo daquela pessoa, mais a gente vai ter facilidade de amar a essa pessoa, né? Isso é fácil da gente notar. Vamos pensar numa situação, né? Quem nunca, na época de escola, passou por uma situação que falava mal de fulano, mal de ciclano, ou no trabalho falava mal de fulano, mal de ciclano. Quando conheceu, viu que não era nada daquilo. Depois que conheceu, algumas coisas que já sabia e criticava, a gente passa um pano, a gente deixa aquilo passar
e a gente começa a tratar a pessoa de uma forma diferente, como se ela fosse a melhor pessoa do mundo, porque agora ela é próxima da gente. Agora ela está vivenciando coisas que nós agora estamos proporcionando. Ela está proporcionando coisas para nós que está nos fazendo bem. Então é fácil para a gente falar mal das pessoas quando a gente não tem conexão. Então parece um negócio básico, né? Mas a gente vai repetir aqui, porque quando a gente fala mal da outra pessoa, a gente para pensar que a gente talvez pudesse passar por isso se a gente se colocasse no lugar da pessoa. Mas como é difícil, né? Se colocar no lugar do outro. Como é difícil sentir as dores do outro. Então a gente tem que melhorar isso, a gente sabe, né? Eu posso dizer isso para vocês, que eu também tenho que melhorar. Então mas o caminho é longo. O bom do caminho longo é isso, que a gente pode ir evoluindo gradativamente, né? Beleza, gente, vamos lá. Quando a gente é ferido, né? Quando a gente não se coloca no lugar do outro e a gente se sente ferido, a gente deseja vingança. Palavra pesada, mais complicada. Dentro da vingança a gente começa a pensar em algo mais perverso, mais terrível, alguma coisa, naquelas cenas de filme, né? Que a gente planeja uma vingança, tudo meticuloso, sabe? Com aquele grau de precisão onde a gente não vai dar oportunidade para o outro dele se explicar, e a gente só quer que a pessoa tenha remorso no que fez com a gente. Bem, isso é na cabeça de uma pessoa que tem problemas, né? Nós não somos assim. Acredito que todos que estão aqui ouvindo, estão vendo essa exposição, também são assim. Eu sou assim. A gente planeja vingança, mas a gente não encontra nada que seja compatível com esse sentimento de vingança. Porque a gente imaginou esse lado complicado, né, da vingança, mais forte, sabe? Então, como a gente não identifica nada dentro da gente como sendo vingativo, a gente deixa a vingança passar. A gente não pratica nada porque não viu nada dessa proporção. Portanto, gente, nós mascaramos as atitudes instintivas em nome de nos defender, né? Quando alguém voluntariamente nos faz sentir mal, né, humilhado, chateado, machucado, né, involuntariamente ou voluntariamente, a gente usa a autodefesa, né? Isso é muito delicado, né? Se a gente for parar para pensar, isso é uma dinâmica que a gente carrega da nossa infância, né? Quem nunca, quando criança, já falou para a mãe assim: mãe, mas foi ele que começou. E aí? A ficha caiu? A minha que caiu. A gente costuma fazer esse tipo de coisa, né? E a gente carrega isso para a nossa vida adulta. A gente fala assim: eu devolvi na mesma moeda, quando a gente tá um pouquinho mais chateado. Ou se não fala, não, mas eu falei, porque ele falou também. Então eu me senti mal, porque ele me feriu, e aí eu fiz ele se sentir mal também, né? Essa é a vingança, essa é a atitude instintiva que a gente tem que tomar cuidado para não deixar passar, né, por nós. Então, quando a gente só se defende, a gente perde a oportunidade de avaliar os nossos sentimentos, né? Quando a gente se defende, a gente logo joga fora toda a oportunidade que a gente tinha de ouvir, interiorizar e tentar entender o porquê que a gente se magoa, o porquê que a gente se chateia, ou até se aquela crítica, ou se aquilo que foi falado pra gente faz sentido. Porque por vezes a gente fica chateado, né? Eu vou dar mais um exemplo de infância, né? Mas é uma situação real. A gente, quando criança, fica muito chateado com mãe, com pai, porque a gente recebe um não
que a gente recebe uma crítica ou, né, é castigado por uma coisa que a gente fez e a gente logo se chateia. E a gente não dá espaço para o crescimento. Porque, na verdade, o que há entre a pessoa que brigou e você que recebeu é um ensinamento, né? E a gente que recebe é um ensinamento. Então, é importante para a gente avaliar se aquilo ali faz sentido. E se não fizer, o porquê que a gente se dói com aquilo. Aí a gente entra na próxima parte. Vamos falar sobre o ódio. Na verdade, a gente sente, a gente se chateia porque o outro tocou na nossa ferida, né? A nossa ferida que dói muito, aquilo que só a gente sabe quanto dói. Então, é disso que eu estou falando. A nossa inabilidade de lidar com os nossos sentimentos é muito grande, gente. Terapia é vida. A gente precisa lidar melhor com os nossos sentimentos, né? Quem aí nunca esteve numa situação onde era o único errado, ou o único que estava defendendo outro ponto, e teve que reavaliar e falar assim, será que sou eu que estou errado? Principalmente aquelas pessoas mais teimosas, né? Eu sou teimoso quando eu sei que eu estou certo. Eu não sei se isso também é uma teimosia ruim, mas às vezes quando eu tenho certeza que eu estou certo, eu bato o pé e falo assim, não, eu não estou errado. Agora, quando eu estou errado, eu peço desculpa. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho de falar, porque eu não tinha isso quando eu era mais novo e eu desenvolvi isso mais velho, né? Mais adulto, com a vida ensinando mais, dando mais pancada na gente, a gente vai aprendendo a ter uma certa casca, né? Então eu aprendi a dizer quando eu estava errado, avaliar, né? Tipo assim, realmente, desculpa. Desculpa é muito importante, né? Beleza. Então, a gente usa da vingança e do ódio por não sabermos lidar com o que dói em nós. Por não termos consciência de tudo que sentimos pertence a nós. E só pode ser resolvido por nós mesmos. Caraca, hein? É muito mais fácil a gente jogar em cima da pessoa de volta, né? Quando ela ofende a gente. Fala a verdade. Você que tá aí ouvindo, não é mais fácil a gente pegar, ouvir aquilo tudo e jogar em cima da pessoa um monte de coisa, que a gente não tem que avaliar nada disso. Mas a gente tem o dever como espírita, galera. Vai ser cobrado da gente esse raciocínio, da nossa autoavaliação e da forma como a gente lida com os nossos problemas. Isso é muito importante. Então, vamos seguindo. Mesmo que o outro tenha planejado nos ferir, ainda assim a decisão de nos sentirmos feridos é nossa. Vamos pensar sobre isso. Quando o outro fere a gente, vamos trazer para uma situação real, né? Vamos supor que eu fiz um mau trabalho no trabalho, né? No meu trabalho cotidiano, eu fiz um trabalho que não foi legal e recebi uma crítica negativa. Eu me senti ferido. Eu ouvi que eu fui um pouco preguiçoso na execução daquela tarefa e que eu devia ter dado mais atenção. Cara, aquilo ali me machucou porque aquela pessoa que falou não fez hora extra como eu fiz. Mas e aí? Cabe a gente entender se realmente faltou uma determinação, um esforço, ou se foi só uma crítica sem sentido. Agora, se a gente não fez, por que a gente vai se sentir ferido? A gente se sente injustiçado. Injustiçado é diferente de sentir ferido, né? A gente, quando se sente injustiçado, a gente tem a certeza de que a gente não está errado. A gente fala, não, beleza, a pessoa falou uma besteira, cara. Pô, não existe isso da pessoa falar que eu fui preguiçoso. Eu não fui preguiçoso. Agora, quando a gente está em dúvida, é onde dói mais. É onde a gente fala assim, caraca, putz, falou logo pro meu chefe, cara. Meu Deus do céu, eu que estou liderando esse projeto e agora?
Meu Deus, cara, e aquilo vem com desejo da gente falar mal para aquela pessoa, mal daquela pessoa pro chefe, falar mal com a pessoa, falar assim, olha, você sabia que você é assim, assim, assado? É isso que acontece. Vocês entenderam a diferença do sentimento? Um é o sentimento da certeza e da injustiça. E peraí, eu tô certo. E o outro é o sentimento que eu tô ferido. Eu tô ferido porque aquilo talvez seja verdade. Putz, grila. É aí. É aí que pega. É aí que dói na gente. E é aí que a gente precisa reavaliar. Será que foi falta de esforço? A gente tem que ficar ligado nisso, porque isso faz parte do nosso processo de evolução. Agora, ferir o outro vai curar nossas dores? Será que a gente devolver na mesma moeda vai curar a nossa dor? Por quê? Só por orgulho? A gente deixa muito nosso orgulho falar, né? Mais alto do que a nossa razão. Porque se a gente for pensar de forma prática, né? A gente ferir o outro, a gente só sente com orgulho menos ferido. Pô, e o orgulho é um sentimentozinho muito ruim, né, cara? Porque quando a gente deixa o orgulho falar mais alto, você vê que você fica um pouco fora de si, né? Você perde um pouco do teu rumo ali, do seu agir natural. E a gente ainda é muito orgulhoso, né? Eu, você, todos que nos acompanham, que nossos familiares, nossos colegas de trabalho, a gente ainda se deixa muito abater por conta de orgulho, né? Então, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Se talvez, já que a gente feriu o outro não vai trazer nenhum benefício pra gente, se envolver nesse sentimento onde o orgulho prevalece e a gente tem que devolver na mesma moeda faz muito mal. Por que a gente vai continuar? É a gente pensar mesmo fora da caixa, sabe? Buscar uma atitude diferente do que a gente tem. Isso eu tô falando que é uma situação, pô, parece super simples, né? Mas é muito difícil, gente. É muito difícil. Às vezes, para a gente começar a não revidar, mas ainda sentir o orgulho, demora anos e anos, né? E a gente fica com aquilo ali, trabalhando no nosso interior, até a gente conseguir enxergar de uma outra forma, né? Isso leva tempo, mas a gente tem a nossa responsabilidade por saber que isso não traz benefício nenhum para a nossa vida, né? Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos, né? Vamos analisar essa frase parte a parte, a gente vai discutir ela por inteiro. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios. O que Emmanuel está querendo dizer? Se a gente não desculpar, a gente vai ficar remoendo aquilo ali, né? A gente pode remoer pelo orgulho, ou remoer porque a gente bateu de frente direto e falou para a pessoa assim: eu não te desculpo. E aí qual é a situação real? A situação real é que a gente vai ficar criando diálogos psicológicos com aquela pessoa, fictícios, né? Onde ela vai falar, e nessa situação a gente se imagina numa situação sempre de superioridade, onde a gente tem sempre as melhores respostas, as melhores frases para magoar o outro e nos valorizar, porque a gente merece a valorização, né? A gente é assim. Tenho certeza que você também se reconhece desse jeito, como eu me reconheço nessa frase. Então, aí o resto da frase, né? Vamos ler ela inteira. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. E aí a gente tem duas análises, né?
Eu posso estar falando tanto desses erros que poderiam ser nossos, porque nós já não cometemos, já aprendemos com esse erro, já analisamos e vimos que não nos representa mais, que esse erro a gente já não faz, a gente já não tem essa atitude, porque a gente já aprendeu com o passado, com dificuldades, aprendeu na marra, porque a vida teve que ensinar, ou simplesmente observou e viu que a gente não deveria fazer daquele jeito, que é a forma mais madura mesmo, e que às vezes a gente tem. A gente também não é só defeitos, né? E também existe a análise da gente entender como se a gente estivesse apontando o erro no outro e sendo hipócrita, porque a gente também é assim. Aí a gente reclama de alguém que falou mal de você para o chefe, sendo que você já fez esse tipo de coisa no seu trabalho, já falou mal de alguém, já prejudicou alguém. A gente é hipócrita nesse momento, né? Se eu reclamo de alguém que faz uma coisa e eu me sinto magoado por aquilo, faz uma coisa contra mim, mas eu já fiz contra ela, não é hipocrisia? E eu acho que é esse público que Emmanuel está tentando atingir nessa conversa, nessa frase, né? Esses erros poderiam ser nossos. E aí a gente volta lá no iniciozinho da exposição, que a gente falava sobre a questão da gente ter empatia. Quando a gente se aproxima da pessoa que errou, e o se aproximar pode ser ver nela um erro que nós ainda temos, a gente costuma ter mais paciência. Até no erro a gente se aproxima. Já percebeu que tem pessoas que se unem pelos defeitos? A gente não se une pelas pessoas que convivem na nossa vida só pelas qualidades, né? A gente se une também pelos defeitos, porque aquilo é comum, traz proximidade, traz algo em comum entre nós que nos aproxima. Então eu acho que é isso que Emmanuel está tentando trazer, tá? Vamos lá. Outra frase de Emmanuel é: a correção do adversário é através do nosso próprio exemplo. Isso me lembrou aquela frase de Francisco de Assis, que ele fala que pregue o evangelho a todo tempo, se necessário use palavras. A gente tem que ser um evangelho ambulante, né? Pra gente acertar em todos esses momentos, fala a verdade. Mas entender qual é o alvo e tentar buscar, tentar correr atrás dele, é o nosso foco. Nós como espíritas, né? Aquela pergunta do Livro dos Espíritos, como se reconhece um verdadeiro espírito? Todo mundo aí sabe a resposta, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. A gente sabe que o nosso esforço em corrigir nossos erros, ele é recompensado. Cara, a gente tem uma vida às vezes tão complicada, tão difícil em alguns momentos, né? A gente tem fases muito difíceis que a gente erra com todo mundo. Mas, cara, se esforça depois, corrige o resto, sabe? Passa por cima disso, fala assim: eu errei, eu reconheço, agora eu vou tentar de novo. A reencarnação é para isso. Ela é para tentar de novo. E nem só de sucesso se vive a vida. Muitas vezes, para a gente acertar, a gente tem que errar um monte de vezes. Muitas vezes é um passo para trás para dar 2 para frente. É aquela imagem da gente pisando no próximo degrau, não subindo 5 degraus e não aguentando e caindo na escada. É passo a passo, é gradativo. A nossa evolução, ela se deu nos tempos. A gente tem várias reencarnações.
Não é de hoje esse espírito que está aqui dentro, sabe? Não é de hoje que eu estou errando. Tenho muitos anos errando. Como todos nós aqui temos muitos anos errando. Mas são muitos anos também de aprendizado. São muitos anos onde a gente pôde fazer reflexão sobre as atitudes que a gente tomou, sobre como a gente não quer repeti-las. E é assim, gente, que a gente constrói um mundo melhor, né? É a gente, através do exemplo, como o Emmanuel disse, se utilizar dos melhores intuitos, né? Dos melhores objetivos, né? Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Mais uma frase aí. Enfim, a conclusão é o seguinte: Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: amar os inimigos é não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Bacana, né? A gente não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É o orgulho, né? Quando a gente joga nosso orgulho fora. É desejar-lhes o bem e não o mal. Quando a gente entende que o outro está passando por dificuldades e a gente tenta dar um sentido ali, né? Pô, eu vou perdoar fulano porque eu sei que ele está passando um momento difícil. Não é a gente ter pena, sabe? Porque pena é um sentimento que por muitas vezes é ruim, é humilhante, né? Mas a gente tentar entender que o outro está passando por um momento difícil e a gente tem que perdoar, né? Não é fácil, eu sei, leva tempo, mas é o que a gente tem que fazer. Se é o que a gente tem que fazer, então vamos fazer, porque senão o caminho vai ser mais longo, gente. Aí é mais coisa, é mais reencarnação para voltar, para tentar acertar isso. A gente está todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de fazer de novo. É aquela frase: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. É exatamente isso. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala o seguinte, aí é no capítulo 13, tá, gente? O item 3. Amar os nossos inimigos é socorrê-los em se apresentando a ocasião, né? Assim que a ocasião surja. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. Então a gente não querer mal. Eu não quero mal, cara, de quem me fez mal. Não quero mal. Eu só não quero ser chateado de novo. Mas para isso eu não preciso ofender. Para isso eu preciso me proteger. E como a gente viu na nossa conversa hoje, se proteger muitas vezes é botar para si o problema, entender o porquê que a pessoa está falando aquilo e analisar se faz sentido ou não. A gente revidar é a gente reviver o problema. A gente não desculpar é a gente remoer aquilo ali, aquilo ficar ali no nosso interior ali, ó, matutando, sabe? A gente tendo aquelas conversas fictícias com as pessoas, remoendo e pronto, esperando uma oportunidade para falar para aquela pessoa o quanto ela nos magoou. Isso é reviver a situação. Mas para a gente estar em paz de verdade, a gente tem que desculpar, analisar se aquilo ali faz sentido para a gente. Não fazendo sentido, esquecer. Entender como um momento complicado que a pessoa está vivendo, não tentar dar sentido a isso, fazer uma prece por ela, ou se a gente ainda não consegue, tentar ignorar e fingir que está tudo certo, mas nunca fazer o mal e revidar na mesma moeda. Bem, também o Evangelho segundo o Espiritismo
Allan Kardec diz mais uma vez: finalmente, amar os inimigos é retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Porque muitas vezes a gente se coloca numa situação onde a gente recebe o negativo e tenta, mesmo que a gente tenha a intenção de perdoar. Não sei se vocês têm essa situação, se já repararam isso acontecendo na vida de vocês, na vida das pessoas à sua volta. Às vezes a pessoa quer perdoar, mas mesmo assim ela fica dando alfinetada. Mesmo assim ela fica falando umas coisinhas, umas gracinhas para te ofender, ou você fala isso para ofender outra pessoa. Isso não é perdoar, gente. Isso é fingir que você perdoou. A verdade é essa, a gente não tem que fingir, tem que ser de verdade, né? E é isso, eu acho que o grande aprendizado é a gente tentar não remoer a história, não remoer as situações, tentar desculpar e se livrar logo desse sentimento de orgulho. É o objetivo principal, né? A gente está aqui, na verdade, para isso, para lidar melhor com os nossos sentimentos. Isso está difícil, gente. Procura alguém na casa espírita. Procura fazer suas preces. Faça o seu culto no lar, na sua casa. Cuide de quem entra na sua casa. De quem entra, de quem sai. De quem sabe da sua vida. Isso é muito importante para a manutenção das energias positivas de nossa vida. Procura um psicólogo, está difícil, uma psicóloga. Está difícil, você precisa conversar com alguém, mas não sabe como. Procura um profissional que te ajude. Procura auxílio, às vezes, de um membro da família que você confie, que você gosta. O que a gente não pode é permanecer errando. E o erro, muitas vezes, ele não é nem tão prejudicial para o outro quanto é para a gente. Quem não está evoluindo quando erra somos nós. Porque o outro tem a oportunidade, a possibilidade de ignorar o que a gente está fazendo. Ele tem a possibilidade de se afastar, mas o nosso problema ele permanece. Mas ele só permanece se a gente deixar. Então vamos, nesse momento de pandemia, onde todos os sentimentos estão aflorados, a gente está passando por um momento muito complicado, emocionalmente, espiritualmente, onde as casas espíritas estão fechadas, onde a gente não está tendo contato, por muitas vezes, com pessoas que a gente ama. A gente tentar se equilibrar, a gente tentar fazer nossas preces, se manter em equilíbrio, porque no final das contas, gente, o que importa é que saiamos dessa encarnação melhor do que a gente entrou. E amando nossos inimigos, amando as pessoas que estão ao nosso redor também, é o melhor caminho. Não dando vazão, não dando voz ao nosso orgulho. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês um ótimo fim de semana. Eu sei que as reuniões ficam gravadas, então, independentemente do momento que você esteja assistindo isso, eu espero que você tenha um dia tranquilo e que mais energias positivas pairem sobre a nossa vida e que a gente tenha cuidado ao manejar esses nossos sentimentos, ao nosso orgulho e todas as pessoas que ficam à nossa volta, que eles possam sentir a nossa mudança, nossa melhora. Desejo todo o sucesso para vocês. Um grande beijo, boa noite, muito obrigado para quem assistiu até agora
E eu desejo tudo de bom na vida de vocês. Beijo, gente.